Olá! Você está ouvindo o podcast do Batom Vermelho. Relacionamento, autoconhecimento, astrologia, linguagem da mente, espiritualidade, sexualidade e muito mais. Estamos ao vivo! Seja bem-vindo ao nosso canal. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre astrologia. E hoje quem vai nos falar sobre astrologia é a Cláudia Diniz, que vai trazer informações e vai responder perguntas sobre astrologia. Cláudia, dá um oi para nós, hein? Um oi, muita energia. E depois, antes de entrarmos nas perguntas, eu acho que a gente podia retomar o que é astrologia. Ótimo! E aí, galera? E aí, mulherada que está nos ouvindo, os homens também, sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast. Então, nós vamos continuar aquele bate-papo de astrologia, que a gente ainda tem algumas perguntinhas aí que o pessoal ficou sem resposta, mas estamos aqui para responder. E falando um pouco da pergunta que a Lu fez sobre o que é astrologia, a astrologia é uma ferramenta, vamos entender assim, milenária, eu diria, que traz muito conhecimento, é o estudo dos astros, né? O nome em si fala sobre o estudo dos astros e como os astros influenciam e impactam o nosso dia a dia, a nossa vida, a nossa mente, o nosso corpo. Então, a astrologia é olhar para isso e trazer para o nosso cotidiano como uma ferramenta de autoconhecimento, uma ferramenta que vai te ajudar aí no teu dia a dia com as pessoas. O momento do céu, quando a gente tem noção de como o céu está configurado, vamos chamar assim, usar um termo bem atual, né? Como o céu está configurado, como é que isso impacta o nosso dia, né? Porque, vamos lá, né? Tem vezes assim que a gente pensa, nossa, eu fiz tanto pouco esforço, tanta coisa legal aconteceu, ou, nossa, como foi difícil eu me comunicar e a pessoa ainda teve dificuldade de entender. E por que isso acontece? Porque provavelmente em algum momento alguns planetas estavam atuando com tanta força para nós e eles influenciam na nossa comunicação, na nossa percepção de mundo. Então, a astrologia é isso e é muito legal poder compartilhar aqui com vocês esse conteúdo. Lembrando, eu não sou astróloga profissional, eu sou estudante de muitos anos, desde os meus 12 anos de idade eu estudo astrologia aplicada na prática, que eu digo, e estou me preparando para virar uma astróloga. Então, em breve a gente pode voltar com mais profundidade ainda e deixar aí o meu trabalho para vocês poderem usufruir. Então, eu poderia dizer, Cláudia, que a astrologia é uma ciência? Uhum. Por mais que muitas pessoas discordem disso ou acham muito misticismo e bruxaria para alguns, a astrologia ela tem todo um embasamento técnico, ela tem todo um embasamento matemático, principalmente falando. E na Europa, quando a astrologia chegou lá, né, os reis usavam a astrologia para muitas coisas, por exemplo, o mapa astral. Eles contratavam astrólogos para olhar o mapa astral do rei, para ver qual seria a guerra, como é que seriam. Usavam a ferramenta de diversas formas. E era, inclusive, se eu não me engano, no curso de medicina era disciplina obrigatória. Astrosofia é outro estudo. Astrologia e astronomia, né? Que eram juntos e era um conhecimento muito elitizado, né? Porque falavam de coisas muito importantes, assim, de aspectos muito importantes, e só alguns tinham contato. Né? E a astrologia, então, ela foi, aqui no Ocidente, ela foi disseminando e ela tomou uma outra forma. Então, a gente olha um lado banal, onde as pessoas banalizaram muito a astrologia, principalmente com os horóscopos, né? Que a galera brinca, né? Numa redação de jornal, fulano, hoje é tu que faz o horóscopo. Aí ela banalizou totalmente, né? A astrologia ela ficou muito taxada como algo ridículo para alguns. E agora a astrologia ela tá virando. Eu vejo alguns movimentos na rua, assim, de marcas, grandes marcas de cerveja, marcas de diferentes formas aí, usando a astrologia para vender seus produtos. Então, assim, a gente tem uma linha aqui muito tênue, porque será que as pessoas estão usando a astrologia para vender produtos? Porque em algum nível a astrologia ela tem um impacto tão importante na vida das pessoas que
que essas empresas entenderam que a astrologia pode ajudar a vender o seu produto. Então, assim, muito cuidado, né, com isso, é um alerta que eu faço. Mas a astrologia é coisa séria, é estudo sério de muitos e muitos anos. E, enfim, eu só peço que vocês tenham discernimento e bebam nas fontes confiáveis, para que vocês consigam, então, criar uma opinião e formatar alguma ideia em relação à astrologia. Fica de... Então, tu usaste 2 palavras. Antes das perguntas ainda, eu vou te Claro. perguntar muito interessante sobre isso, a gente tomar consciência do que é a astrologia. E aí colocou uma palavra que já foi muito elitizado e depois foi banalizado. Exatamente. Esse elitizado, talvez a gente conviva com isso ainda, porque poucos têm acesso de fato a esse conhecimento, porque há muito preconceito e foi banalizado. Então, acho que a primeira coisa é abrir a mente, né? E aproveitar a oportunidade que hoje a gente tem acesso a tanto conhecimento e não ter preconceito, se dispor a aprender e verificar o quanto que essa ciência, essa filosofia de vida, ela auxilia ou não auxilia. Então, exatamente. Aprender dos preconceitos. Seria mais ou menos isso, Cláudia? Isso, exatamente. E eu vou até acrescentar um outro item aqui, Lu, que é assim, ó, o conhecimento, a sabedoria. Porque o que é conhecimento e sabedoria, né? Tu tem um conhecimento de uma questão. Ele se transforma em sabedoria quando tu consegue entender aquele conhecimento e aplicar ele na tua vida e gerar realmente resultados que contribuam para a melhora da tua vida e para quem vive perto de ti. E essa sabedoria, ela tem que ter um cuidado nas mãos que ela cai, né? Eu vejo que as pessoas, no passado, tanto é que muito conhecimento ele foi passado oralmente e não feito em registros de livros, por exemplo, justamente porque o conhecimento e a sabedoria em mãos de pessoas que têm uma má índole, por exemplo, ela pode ser revertida com outro padrão, com outra função. Porque está disponível, a informação ela está ali. E quando a pessoa ela usa essa informação de forma equivocada, a gente pode ter assim um impacto muito negativo nas pessoas, né? Então, da elite para a banalização, ela perde essa característica justamente para atingir o inconsciente coletivo de que a astrologia é um conhecimentinho banal. Deixa assim, deixa para as pessoas acharem que é assim. Por quê? Porque se realmente todo mundo levasse muito a sério a astrologia, talvez ela poderia cair em mãos erradas e a gente poderia ver resultados estrondosos aí. Que é o que a gente já viu e a história conta muito isso, né? Pessoas que usaram essa sabedoria de uma forma equivocada. E não adianta. Tem pessoas de má índole e vai acontecer. Isso é Terra, né? Planeta Terra é isso. São essas dualidades de energia. Então tá, tudo certo. Então é importante que a gente tenha dentro da gente, para não gerar mais karmas, né? A gente consiga beber de fontes confiáveis e a gente use esse conhecimento em prol da evolução da sociedade e não em prol dos bens, como é que a gente chama? Dos quereres, né? Daquela coisa que eu quero para mim. Eu quero ficar rica, eu quero não sei o quê, que tá tudo bem ser rico, tá tudo certo. Mas quando as pessoas, elas transformam isso como uma meta de vida e vai ferir quem quiser para alcançar isso, as questões materiais, por exemplo, aí o conhecimento e a sabedoria ela é muito mal aplicada. Então, e gera muitos karmas negativos aí. Então, fiquem ligados, usufruam desse conhecimento, dessa sabedoria da melhor forma. Isso para tudo, tá, gente? Não só astrologia, isso é para tudo, para tudo. Sempre coloquem a sua ética, sempre coloque o seu bom senso em relação a tudo que é feito aqui na Terra. Eu sempre dou uma viajada, né, Lu? Eu vou lá para o espaço, volto. Super relevante. E como tu colocaste, isso vale para tudo. Tudo que conhecimento que nós acessamos, ele pode ser do lado positivo ou negativo. A escolha é nossa, né? Exatamente. Da mesma forma, a escolha, os efeitos dessa escolha, dessa causa, também não somos nossos. E no escape, né? Nós falamos sobre isso, é alertar. Alertar não para gerar medo, mas alertar para cada um, né, perceber o que realmente... E aí eu usaria uma frase, né? Quanto mais conhecimento você tem, mais responsabilidade você tem. Total. Excelente. Isso é assim, a tatuagem da vida, né? Que nós podemos ver.
Mas então vamos começar as perguntas. Uhul! Que eu acho que é essencial. A Nanda Garcia nos perguntou. Amanda, acho que é Amanda. Amanda Garcia, uma amigona, querida. Se a astrologia influencia muito no amor. E aí, Vamos lá, excelente pergunta, Amanda. A astrologia, ela estuda as pessoas também, né? Como os astros atuam nas pessoas. Então, obviamente, vai afetar sim, vai atingir em diferentes níveis os relacionamentos amorosos. E aqui eu vou puxar um item aqui para vocês entenderem como na astrologia a gente olha o amor, né? Primeiro existe um planeta que rege, digamos assim, essas relações amorosas afetivas, que é a Vênus, né? Que é o Vênus, o planeta Vênus, mas a gente fala a Vênus, porque tem toda uma figura mitológica aí por trás, mas o Vênus, o planeta Vênus, é o cara que fala sobre isso. E dentro da astrologia, a gente foi criado uma forma de que a gente chama de sinastria amorosa. Que isso não só plano amoroso, a gente pode fazer para amigos, para pais, mães, essas coisas. Mas o que é a sinastria? É eu pegar o mapa astral de uma pessoa e o mapa astral da outra pessoa e fazer um cruzamento para ver onde dá match, onde tem desafio, onde tem coisas ali que, poxa vida, isso aqui vai ser super fluido, isso aqui vai ser super trancado. E aí, quando nós nos debruçamos nessa análise, a gente. Primeiro, né, as duas pessoas, seria legal que as duas pessoas participassem dessa construção e que ambas também estivessem abertas a ouvir, né, tudo que vai ser falado ali, né? Porque aí isso sim, essa energia de construção, de estar à disposição dessas informações para gerar algum movimento, é fundamental para que essa análise ela tenha sucesso. Porque senão vira aquele ranço do tipo, fulana lá me disse que eu sou assim assada, tipo, azar, né? Vou ficar assim, não vou continuar do meu jeito orgulhoso de ser nesse relacionamento, tarará. Ou às vezes as pessoas super se incomodam, né? Do tipo, nossa, ela falou coisa ali, eu nem concordo. Então, assim, não é uma questão de concordar, discordar, é uma questão de ouvir, estar e se fazer presente naquele momento. E aí a sinastria, ela ajuda, assim, naquele relacionamento. Aí, voltando para a pergunta da Amanda, quando, Amanda, então, você perceber que tu já deve ter percebido que existem relações, ou se tu já teve outros relacionamentos amorosos que foram bem diferentes do momento que tu vive hoje, é a pista de que a astrologia pode te auxiliar, porque com aquela pessoa que era do signo X, que tinha o mapa Y, era de um jeito, e agora tu, continuando a mesma pessoa, com uma outra pessoa que tem uma outra configuração de mapa, a coisa flui. Né? Então a astrologia ela te mostra isso. Ela te diz as tuas predisposições, ela diz um pouco do teu comportamento e o da pessoa, e como vocês dois podem, enfim, evoluir juntos nesse processo, onde um cede mais que o outro, onde um contribui mais que o outro e vice-versa, onde os dois têm que puxar forças para conviver. Então, a astrologia ela te traz essas análises, mas ela não afirma nada, porque a gente trabalha com livre-arbítrio sempre. Né? Então, não é algo que vai dizer assim, fulano vai tal coisa e tchau. Negativo. A astrologia, ela te traz um aspecto mais amplo e de pontos que têm que ser olhados, porque existe uma predisposição no teu mapa de você ser daquele jeito, ou de você agir quando confrontado daquela forma, ou, né, amorosamente falando também. Então, tenham cuidado, gente. Eu gosto de reforçar isso, que a astrologia não adivinha futuro, a astrologia não tem essa pretensão, né? A astrologia, ela é uma ferramenta de autoconhecimento que vai te auxiliar no teu dia a dia. Então, cuidado, né, das pessoas que usam a astrologia de uma forma assim, faça isso, faça aquilo. Cuidado, eu peço sempre cuidado, porque não é bem assim que a coisa é, né? A gente tem o livre-arbítrio, nós somos seres extremamente complexos e o universo está aí sempre se modificando, né? Então as coisas elas podem mudar também. Mas sim, Amanda, totalmente conectado com o relacionamento. Se você entendi, Cláudia. Vamos lá, recapitula. Recapitulando. A astrologia, na verdade, ela é um mapa
que a gente pode verificar quais são os meus padrões e quais são os padrões desse meu parceiro, do meu futuro parceiro que eu estou pensando em me relacionar. Exatamente. É um guia. Uhum. É um mapa. De fato, ela vai influenciar no momento que eu conheço padrões, né? Eu estou consciente, então no autoconhecimento dos meus padrões, do meu parceiro, e eu estou disposta a entrar nesse relacionamento com esses padrões diferentes. Aí ela vai passar a influenciar, porque eu já sei que vai influenciar. Mas enquanto isso não influencia, porque eu não estou envolvida nesse relacionamento, eu estou analisando, correto? Exato. E foi bom tu falar isso, porque as pessoas, às vezes, com medo, olha aí, detalhe, novo, a astrologia ela não define, ela não diz, ela não fala de futuro, de como as coisas serão realmente, porque somos seres complexos, existe o livre-arbítrio. Então, tome cuidado de que daqui a pouco a sinastria não foi tão bacana e tu nem quer se aventurar. Porque isso chama-se uma necessidade de controle, né? E aí é um outro aspecto do que tá lá no teu mapa da pessoa, né? Quando a pessoa ela tem que querer ter controle de tudo e aí ela nem se aventura na relação porque o mapa astral falou XYZ. Na sinastria falou XYZ. A minha orientação, sim, é possível, mas sim, na prática, nós temos o livre-arbítrio e as coisas elas se acomodam de outras formas, porque existe também um outro lado, que é o lado da pessoa que está junto contigo, que tu não tem controle, que é um ser imprevisível. Então, tu tem uma ideia, uma noção, e eu sempre digo, vivencie, porque daí você vai conseguir entender o nível de profundidade. Nossa, o mapa astral realmente falou tal coisa, a sinastria apontou tal coisa e eu vivo isso. Que bom. Agora, não deixar de viver isso porque viu, não é minha dica. Se aventure, se entregue, vivencie, né? Porque tu também vai começar, acho que a sabedoria é isso, né? Quando começa a aplicar na prática aquilo que foi olhado, show de bola. Mas entenda que o outro você não tem controle, mas daquilo que tu tem controle, tu vai conseguir, tudo que se pertence à pessoa, ela vai conseguir colocar em prática. Mas sim, é possível e a minha dica é usa como uma ferramenta ali, mas não leve tão a sério a ponto de não querer vivenciar aquilo com aquela pessoa. Mas é possível. Eu acho que eu diria assim, é o meio de tu perceber se tu tá pronto para lidar com aqueles outros padrões que vão vir ali, e se tu tá pronto, tu criar em ti, né, um equilíbrio emocional para onde te desenvolver. Ou seja, eu vou me desenvolver com esses padrões totalmente diferentes dos meus aqui. Ou decidir, não, eu não estou pronta para lidar com tudo isso, e aí estou no direito de não estar também. Correto? Aí vai da escolha de cada um, livre-arbítrio. Mas é isso aí. E aí vem a Bruna Benetti, que ela pergunta o seguinte. E aí vem encontro da primeira pergunta da Amanda. A Bruna diz o seguinte: existem combinações de signos? É a primeira pergunta da Bruna, tá? Uhum. E os signos que se atraem? Uhum. Qual é a explicação? Boa. Bru, obrigada pela pergunta. Então, existem sim signos que se combinam, mas aqui a gente não pode levar ponta de faca, como se diz aqui no sul, né? O que acontece? Existe a predisposição do signo solar, que é esse signo que todo mundo sabe, o seu, que é aquele dos meses, né? Nasci em agosto, meu signo, pode ser leão, ou se nasceu por final de agosto, já é o signo de virgem. Então, existe essa informação, sim. Signos de água, por exemplo, se adaptam muito bem com signos de terra. E aí, existe, digamos, uma duplinha para cada signo. E eles acabam sendo bem desafiados, mas ao mesmo tempo se complementam. Que eu posso trazer aqui exemplos, por exemplo, o Capricórnio com signo de Câncer. Eles são complementares, mas ao mesmo tempo são opostos, né? Na astrologia eles analisam a luz e sombra, né? O que seria essa luz e sombra? Então, vou trazer aqui, sei lá, Áries e Libra, que são signos bem que são opostos e complementares, que nem Capricórnio e Câncer. Áries, ele é um signo extremamente impulsivo, cheio de energia de ação, de movimento, né?
Quando ele olha para a sua dupla, que é o Libra, ele identifica uma ponderação, um cuidado, um tato, né? Então, o signo de Áries, ao olhar a sua duplinha, ele pode trazer essas informações para a vida dele, para que ele consiga achar o equilíbrio dele. Então, a luz e sombra é mais para que você consiga beber de algum lugar, assim, do signo oposto, coisas que eu posso trazer para minha vida. Então, um ariano que olha para o libriano e diz, nossa, eu posso ser mais ponderado, eu posso ser mais cuidadoso nas minhas palavras, ele busca o equilíbrio. E, na contrapartida, o Libra olha para o Áries e vê energia de ação, é destemido, vai, né, consegue se movimenta, isso traz para o signo de Libra, que tende a ser indeciso, que tende a ficar em cima do muro, que tende a não tomar uma posição, ou que tende, às vezes, não ser tão ativo na fala, pega isso do Áries que tem sobrando e coloca na sua prática diária, um pouco isso. Então, os signos, eles combinam muito assim. Se a gente fosse trazer, assim, uma regra, olhe sempre para aquele signo que é o complementar e oposto ao mesmo tempo, né? Para que você consiga absorver e evoluir no seu relacionamento amoroso. Mas aqui não é uma regra, de novo, não é uma regra. A gente está olhando só um item do mapa astral, né? Então, posso até dizer de todos, tá? Mas, por exemplo, então, Áries é Libra, seria uma combinação bem importante aqui para se olhar. Nós temos Touro e Escorpião, também, que é a duplinha que faz aí, são as duplinhas. Nós temos Virgem e Peixes, que é a outra duplinha. Gêmeos e Sagitário, que é a outra duplinha. Quem mais faltou? Câncer e Capricórnio, já falei. Acho que foram todos. Deixa eu pensar se faltou. Virgem, Leão e Aquário. Fica a dica aí, os leoninos e os aquarianos. Quem mais? Acho que foram todos. 2, 4, 6, 8, 10. Acho que foram todos. Se faltou algum, depois eu falo. Mas é basicamente isso. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. É isso aí. Eu falei todos. Então, essas duplinhas são legais de se olhar, viu, gente? Mas, assim, tem bastante desafio também. Mas tem bastante coisa boa também. Mas seria, assim, essa dica bem superficial, assim, que já dá para ter um norte. E outra coisa, signos também do mesmo elemento também se ajudam, tá? Por exemplo, o elemento fogo é a trilogia da Áries, Leão e Sagitário. Então, esses se unirem em um relacionamento amoroso é bastante fogo, é bastante energia, tende a dar certo com alguns atritos, obviamente, mas também é uma combinação a ser olhada. Aí, elemento ar, Gêmeos, Aquário e Libra também, isso é uma trilogia interessante de se olhar, se unirem as duplinhas. Temos aí o Terra, Touro, Capricórnio e Virgem. E Água, Câncer, Escorpião e Peixes. Então, esses grupinhos também, até observem, gente, depois nas amizades de vocês, como é que compõem, astrologicamente falando. Às vezes, quando tem um de cada elemento, geralmente bomba, né? A galera se dá super bem, mas quando também é do mesmo elemento, também é bem comum. Comecem a olhar, assim, as relações de vocês. E se eu não me engano, a Bru, essa que fez a pergunta, ela é canceriana e é casada com um capricorniano, que faz a duplinha. Então, os signos se atraem, Cláudia? Se atraem. Automaticamente se atraem. Exatamente. Mas é um ponto inicial de conversa, né? Mas, em tese, todos se atraem. Todos têm o que contribuir na vida do outro, né? Uns com mais evidência e intensidade, outros com mais desenvolvimento ali para trazer esse equilíbrio para a convivência. Mas, em tese, se atrai sim. Poderia dizer que são padrões comportamentais que cada signo tem, que podem complementar ou me desafiar a mudar os meus. Exatamente. E as predisposições daquele mapa astral, né? Então, às vezes, existem outros... A gente está olhando uma ferramenta, né? Existem outras ferramentas que contribuem para essa análise. Mas, sim, a partir de comportamento, de pensamento, de ação, tudo isso está envolvido aí nesse processo. E a astrologia, ela consegue trazer com muita sabedoria os itens, né? Porque existe um composto com planetas, que aí cada planeta tem a sua característica, e aí ao olhar na sinastria todos esses itens,
a gente consegue trazer uma análise ainda mais aprofundada. É lindo, eu super indico, assim, pessoas que têm interesse de olhar para a sinastria com a pessoa que você está se relacionando. Mas a pessoa que está junto tem que estar disposta, tá, galera? Não dá para simplesmente levar a pessoa goela abaixo, ela tem que estar... Porque senão vira um trauma para a pessoa daqui a pouco, né? A pessoa não está aberta a isso e aí... Não que a astrologia vai apontar defeitos, vai te ferir, não é esse o ponto. Mas ela pode trazer aspectos que, dependendo do nível da maturidade da pessoa, ela não tá sabendo lidar com aquilo ali, né? E detalhe, tá, gente? Não usem a sinastria e a astrologia para, primeiro, justificar os seus erros, que a pessoa adora dizer, justificar, eu sou assim porque eu sou tal de signo. Não justifique os seus erros. Não use a astrologia para justificar situações difíceis e de que você não quer mudar em ti. Né? Então a pessoa às vezes, eu sou assim, a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Então, assim, não agarre na astrologia como se ela fosse determinante e traz as justificativas do teu comportamento do teu dia a dia. Eu sou ariana, sou mesmo assim, vou xingar todo mundo, não. Para aí. Não. Aí existe uma imaturidade ao receber informação, que é o que hoje eu vejo bastante, tá? A gente pega os estereótipos de cada signo, aí as pessoas criam vídeos no canal, o fulano de cada signo, o ciclano de cada signo. Então, pegam os estereótipos principais e fazem piada, e fazem... justificam seus atos, né? Mas aí não é legal. É legal para dar umas risadinhas, mas beleza, acabou. Agora a vida que segue, a vida real. Eu tenho que buscar sempre a ética nos meus relacionamentos. É isso aí. Eu acho que respondemos, então, a Bruna. Então vamos para a pergunta da Juliana. Vamos lá. Primeiro ela pergunta sobre a alma gêmea, né? E aí, tem que te perguntar, aí te fazer a pergunta, vou te perguntar se tu acredita em alma gêmea, e depois eu vou te perguntar se a astrologia te entende como alma gêmea, porque a pergunta dela é: qual a minha alma gêmea de signos gêmeos? Do signo gêmeo. Mas Ela é de gêmeos, né? Então ela quer saber qual. E se existe isso? Sim, excelente. Essa é a Ju Foque. A Ju é uma geminiana bem típica, que eu brinco. E não, assim, vamos lá. Alma gêmea é um termo que foi usado comercialmente, né? Primeiramente falando, assim, em músicas, em programas de televisão, em N coisas, né? Para te criar uma necessidade de busca da pessoa perfeita. E detalhe, a pessoa perfeita para uma pessoa imperfeita, porque a gente sabe que nós não somos perfeitos. Então é uma ilusão aqui. Né? Então vamos olhar a alma gêmea, metade da minha laranja, essas coisas todas aí, na verdade, é um termo muito comercial que é para vender um monte. Então tudo bem, eu sou da área de comunicação, já trabalhei muito com isso, eu entendo. Então por isso que eu sempre faço um paralelo com o mundo, né, aqui, esse mundo que olha para isso como forma de ganhar dinheiro. E tá tudo certo, cada um no seu momento. Mas se agarrar a essa verdade achando que vou passar a vida inteira em busca da minha alma gêmea, aí lamento dizer, esquece, não é assim. Não é assim que pega, porque existe a tua expectativa e que tu cria na tua mente, que a pessoa cria na mente uma expectativa, e obviamente ela não vai achar no mercado aí pessoas que vão atender a expectativa dela, né? Porque não existe pessoas perfeitas, não existem. Parem de achar isso, porque nós não somos, a gente assume, eu não sou perfeita. Então por que tu vai encontrar uma pessoa perfeita? Né? Então, vamos lá, volta para a realidade, entenda que existem relacionamentos que são mais desafiadores, existem mais pontos a serem trabalhados, e existem relacionamentos que os pontos são mais fluidos, se conectam mais fácil e as coisas avançam. Entenda isso. Mas não quer dizer que nesse relacionamento aqui, que tem um problema, um desafio, não vai dar certo, ele só não vai dar certo se ambos os envolvidos não têm interesse em dar certo. Aí sim, ok, aí realmente não vai dar certo. Mas é possível. Se ambos estiverem envolvidos, engajados e determinados que esse relacionamento vale a pena, então invista e faça o seu tema de casa. Né? Então, a gente desmistifica a alma gêmea, traz para a Terra aqui e mostra o que eu estou afim e o que eu não estou afim.
onde eu quero mudar e onde eu estou disposto a isso, e o que eu não estou disposto. E por que eu não estou disposto a mudar? Então, perceba que isso a gente só vai vendo se colocando na linha de frente, se colocando em se relacionar com as pessoas. Porque também, vamos lá, existem outras pessoas que, para não gerar nenhum tipo de conflito, não quer olhar, trabalhar nada em si, não se envolve. Então não se relaciona. E aí, quando resolve abrir o seu coração para um relacionamento, vem uma pessoa nada a ver, digamos assim, e a pessoa, nossa, que decepção, eu sofri demais, homem não presta, mulher não é tudo igual, sabe aquelas crenças? Por quê? Exatamente, por quê? Porque houve aqui uma expectativa e uma imaturidade emocional que conduziu a pessoa para esse comportamento. Então, assim, se a pessoa quer paz, eu quero ter paz na minha vida, no sentido assim, eu quero, né, só viver assim, então não vai se relacionar. Porque relacionamento é olhar pro outro coisas em ti, tipo, o outro ter o espelho, porque ele reflete coisas que habitam em ti, e vice-versa. E ao mesmo tempo são seres muito complexos, imprevisíveis, cheio de coisas a serem trabalhadas e desafios. Então, a pessoa, ao se relacionar, ela tem que se sentir apreciadora disso, ela tem que curtir essa vibe. E não simplesmente, não, eu quero uma pessoa perfeita que me traga isso. Cara, não, cai na real, não existe. Então, assim, mas e o que existe? Existe jogo de cintura, existe disponibilidade de ouvir e ser ouvida, existe, nossa, isso aqui realmente eu sou, sei lá, ciumenta pra caralho aqui, e poxa, como é que eu trabalho meus ciúmes? O que é o gatilho que o outro me traz que me mostra ciúmes? Como é que eu posso trabalhar isso? Isso me causa sofrimento? Causa. Então, como é que eu posso melhorar isso? Né? Então, use o relacionamento, digamos assim, para se espelhar, para ver pontos na tua alma que tu pode melhorar. E aprecie esse caminho. Aí sim, qualquer relacionamento acaba sendo proveitoso em algum nível, né? E a possessão não, desculpa, possessividade, ciúmes, raiva, tem várias coisas aí que despertam no relacionamento, né? Tem várias essas coisas mais pesadas, mas também te mostra um lado mais leve, companheirismo, olhar para o outro, ajudar o outro, ter empatia, ter resiliência. Então, o relacionamento ele te proporciona muitas frentes de desenvolvimento. Então, essa é a minha dica. Então, Ju, alma gêmea, assim, nesse formato que a gente conhece, não existe, tá? E não te agarra nisso, né? E para os gêmeos, signo de gêmeos, olhando para luz e sombra, que eu comentei antes, seria o Sagitário. E se eu não me engano, você está se relacionando com um sagitariano, se eu não me engano. É um relacionamento que vai ter muitos desafios, vai ter altos e baixos, mas se complementam. São opostos e complementam. E outros elementos que outros signos poderiam ajudar também para um geminiano são os outros de fogo, Áries e Leão. Ou de ar, Libra e Aquário, que aí são bem parecidos contigo. Né? Então, se eu pudesse trazer assim, por onde eu começo, procura por esses. Mas não quer dizer que tu nunca vai te relacionar com um capricorniano ou que tu nunca vai te relacionar com um pisciano. Tu vai, pode, tranquilo, tudo certo. Mas detalhe, estou olhando só o sol, né? Então, às vezes a pessoa ela é pisciana, mas tem muita coisa de Sagitário, por que não? Lá no mapa dela. Então, é bem mais superficial. Aqui está sendo bem mais superficial, né? A coisa é bem mais profunda. Sim, é bem mais profunda, até porque a gente não tem como entrar de uma forma mais profunda em cada aspecto, né? Exato. Mas então, vamos para a pergunta da Sabrina. Última pergunta. Vamos lá. A Sabrina trabalha com mentorias e design de carreira. Aproximadamente. Legal. Ela... Então, um trabalho bem bacana, né? E ela pergunta o que o leão e os gêmeos podem aprender juntos. Olha aí. Ó, tá bem conversando aí com a pergunta da Ju. Ela é uma geminiana, essa é a Sabrina Meng. Ela é maravilhosa, super indico aí o trabalho delas, pessoal, para quem não conhece. Mas assim, vamos lá.
Olha aí, interessante. Ela é geminiana e ela foi se relacionar daqui a pouco com o leão, né? Que é o signo fogo, que é o mesmo do Sagitário, né? Que eu tinha comentado. O que ambos têm para aprender aqui nessa relação? O Gêmeos, ele tem um poder da comunicação, a vontade de enriquecer conhecimentos, de buscar, de entender, de evoluir, de sempre estar em movimento, né? O leão já é um signo que olha muito, tem muita criatividade, tem a energia solar absurda, é muito vibrante, assim, geralmente uma energia muito. Não tem como não se contagiar, não querer estar perto de um leonino. E ambos, eles são muito parecidos nesse ponto, essa vontade de evoluir, de buscar, de crescer. O signo de leão, ele já tem alguns aspectos mais voltados para o umbigo dele, digamos assim, né? Do tipo assim, muito daquilo que ele busca na vida e ele olha muito. Ele sempre parte muito do que ele pensa e das coisas como ele age para se relacionar. O Gêmeos já é mente aberta para isso. Ele tem as coisas dele, né? Mas ele está disposto a olhar o outro, né? Então, aqui o ponto de equilíbrio do Gêmeos e do Leão, na minha avaliação, óbvio, né, gente? Cada um é cada um e cada astrólogo vai falar alguma coisa, enfim. Mas o que eu percebo? Essa energia da não rotina dos Gêmeos, por exemplo, atrai muito um leonino. Né? O geminiano não gosta de rotina, não gosta, sabe? Gosta muito de rir, de conversar, de falar bastante e tal. E o leão se conecta muito rápido com isso. Né? Onde o leão pode ter um conflito com gêmeos? Quando o geminiano ele se torna muito superficial, porque ele quer estar em tudo, mas ele não se aprofunda em nada. E o leão ele já vai querer um nível de profundidade na relação, nas questões. Então, se o geminiano ele não está disposto a olhar para isso, pode gerar algum conflito aqui, porque o leonino ele vai querer se aprofundar, ele não vai querer ficar só na superfície. Né? Ambos têm a vida social muito intensa, né? São signos que têm muitos amigos, então vai juntar muitas galeras aí, isso é muito legal. É muito favorável, né? De signos que às vezes não tem isso, que pode gerar mais confronto do que coisa boa. Então, são signos super sociáveis, vão se dar super bem neste ponto. Mas essa coisa do leão, às vezes, ele quer ter o controle das coisas, mais do que um geminiano. E o geminiano, quanto mais tu quer amarrar, mais longe ele vai querer estar de ti. Então, pro leonino, fica a dica. Não queiram cagar as regras, que a gente fala que signos de fogo, né? E aí eu olho pro Sagitário, que eu sou, Sagitariana, caga a regra a cada 2 segundos. Então, o leonino, ele tem essa tendência de querer cagar a regra e tem a tendência de querer ficar agarradinho ali no controlar tudo e todos e da melhor forma que ele acha. O Gêmeos se estranha com isso. O Gêmeos não vai querer isso, ele vai querer ser livre. Por mais que o leonino queira também, mas é sem queira, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Então, assim, ele quer muita coisa para ele. E o Gêmeos, ele é muito solto. Então, uma dica pro leonino, solta que o geminiano vem. E pro geminiano olhar o leonino, veja o brilho, a exaltação de tudo que tu pode ter de decisão, de postura, de liderança, tu bebe ali no signo de leão. Porque o leonino, ele é excelente para isso. Para te dar apoio, para te dar motivação. O leonino, ele adora isso. Fazer isso para ele e para as pessoas. E o Gêmeos pode se beneficiar disso. Como o Gêmeos ele é signo de ar, ele tem muitas dúvidas, ele oscila demais. Então, ele nasce com uma ideia e mata a ideia depois. Ou tem uma opinião, trocou a opinião 20 vezes, né? E o leão, ele vem para dar uma base. Não, peraí, vamos analisar. Antes de tu sair para outra ideia, vamos olhar bem isso aqui. Então, equilibra neste ponto. Então, o que eu posso dizer, Sabrina, é isso. Depois, se quiser mais detalhes sobre, tu me avisa e a gente desenvolve mais a conversa. Muito bacana, Cláudia. Tá me ouvindo bem, Cláudia? Sim. Quando tá escutando, e acho que para finalizar, a gente respondeu as perguntas, voltar, né, a dizer o quanto que isso é um trabalho, é algo sério. A gente está falando aqui de uma forma muito superficial. E como tu te colocaste, eu sou uma estudiosa desde muito cedo, mas eu ainda me coloco assim, por quê? Porque se trata de um assunto sério. Não dá para pensar como algo mágico, que eu vou ali, vou combinar os signos e vou resolver minha vida. Não. Não. É um mapa que tu consegue.
tu deve olhar para isso como algo que vai te auxiliar, como tu falou no início, uma ferramenta. Exatamente. Uma ferramenta para melhorar. Não para ver se o outro presta ou não presta para mim. Exatamente. Não é essa a questão. A questão é, todo mundo, todos que estamos aqui, estamos em evolução. A questão é o quanto que eu vou me trabalhando para que eu tenha condições de evoluir com as pessoas que estão ao meu redor, seja meu parceiro, minha parceira, seja meus amigos, que eles também fazem parte dessa nossa jornada, se eles estão ali com aqueles padrões, exatamente porque a gente tem que evoluir. Então, pense em padrões, e eu não sei se tu concorda comigo, acho que é nesse sentido, ferramenta, que é onde tem um mapa que estão os padrões e é onde eu posso evoluir mais. Não que eu sou melhor que ninguém, ou que sou incompatível. Não. Exatamente. Serem trabalhados. E todos nós estamos aqui com padrões para serem trabalhados. Perfeito. É isso aí, Su. Pegou bem. Excelente. É importante bater nessa tecla, porque senão o que acontece? Fica realmente, falando nisso, banalizado, uma coisa como se fosse uma magia, e nossa intenção aqui não é essa. Nossa intenção é auxiliar com ferramentas que as pessoas se encontrem e melhorem seus relacionamentos, seus primeiros relacionamentos com elas. Esse é o primeiro passo. O resto é tudo consequência. E eu diria, como dica para as pessoas, que acho que a maioria que perguntou que a gente pegou hoje, acho que está num relacionamento. É isso? Exatamente. Uhum. Vou deixar um para quem não está no relacionamento, talvez sirva para quem esteja também, mas para quem não esteja, que é um relacionamento. Faça uma lista exatamente como tu quer a pessoa. Tira o romantismo, mas coloca lá uma pessoa ideal. E depois começa a olhar naquela tua listinha todos aqueles valores que tu tem para oferecer para essa pessoa. Eu quero uma pessoa alegre, eu quero uma pessoa bem resolvida, eu quero uma pessoa isso, aquilo. Tá, e tu é tudo isso? Exatamente. Se você tá igual, o universo vai te mandar. Porque vai te mandar alguém para você crescer mais esse padrão que você já tem. Agora, se você quer algo que você não tem, você vai receber no padrão que você está. Então, bingo. Que é uma dica que dói, mas que ajuda um tanto. Com certeza. E é isso aí, Cláudia. Tu queria colocar mais alguma coisa para finalizar? Não. Eu só queria agradecer, então, o pessoal que participou, né? E os próximos podcasts a gente vai continuar, a gente vai trazer algumas novidades, alguns convidados também. Então, fiquem nos acompanhando. Adorei falar de astrologia, eu acho que é um assunto que não termina, né? E é um estudo de muitas vidas, eu diria. Não só nessa vida, né? Então, eu fico à disposição para quem quiser tirar mais dúvidas, entender um pouco mais. E quero agradecer o pessoal que participou dessa nossa rodada aí de perguntas, né? Desse bate-papo gostoso. E nos acompanhem nas próximas edições. Acho que é isso que eu queria dizer para vocês. Um beijo no coração de todos. Um beijo no coração. Até o próximo. Até mais. Tchau, tchau.